O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Como Deus vem até nós. Ele vem de diferentes formas. Ele se manifesta constantemente e todos os dias a nós. Cabe a cada um interpretar. Vamos ver como que ele aparece para Abraão. Abraão estava sentado debaixo de um carvalho, à sua sombra, no momento mais quente do dia, e o Senhor apareceu a ele. É assim que começa a leitura. Depois, a leitura continua mostrando a forma com a qual ele apareceu a Abraão. Ele abriu os olhos, estavam chegando 3 viajantes. Ele levantou-se, cercou os viajantes, convidou-os a descansar, preparou alimento, água para lavar os pés. Disse que o Senhor veio a ele, que esses 3 viajantes são uma expressão do Senhor, uma epifania, uma manifestação do Senhor para ele. O Senhor quis estar ali com ele. Ele faz tudo para acolher bem aqueles viajantes. E todo acolhimento gera graça.
Não esqueçam disso. Todo acolhimento gera graça. Se você entra num estabelecimento comercial e não é acolhido, as pessoas ignoram, fica lá no celular ou fica conversando uma com a outra, você não é visto, não é acolhido, a situação não fica boa, não fica agradável para quem chega. Isso já aconteceu 2 vezes comigo, eu saí. Mas, às vezes, as pessoas acolhem tão bem, com um sorriso, com alegria, perguntam o que deseja, em que pode ajudar. Alguns oferecem até café, que a gente pode não achar o que quer, mas acaba comprando alguma coisa. Quando eu lecionava na administração, sociologia aplicada, havia uma pesquisa que cada cliente bem acolhido gera 26 outros clientes para aquele estabelecimento, porque ele faz um bom depoimento daquele lugar e as pessoas vão, e aqueles também fazem. Uma pessoa gera 26. Quando bem acolhida. Eu estou falando no mundo dos negócios, que falha muito, inclusive na nossa cidade. Quando a pessoa é muito zangada, ela entra, ela quer alguma coisa. Se a pessoa acolhe bem, ela vai levar. Mas se a pessoa acolhe bem, esse é um princípio cristão que leva a melhorar o espírito daquela pessoa. Você ajuda também espiritualmente aquela pessoa que está zangada, que está de mal com a vida. Ou às vezes a pessoa é insegura, ajuda ela a tomar decisão, acolhe bem. Ela vai sair satisfeita, feliz dali. Então, o acolhimento gera graça. Os resultados vêm. Veja o que aconteceu com esses Desculpa. O que aconteceu com esses viajantes? Tão bem cuidados por Abraão. Um deles pergunta antes de ir embora. Eram 3. Onde está Sara, sua esposa? Quem é Sara? A esposa de Abraão. Uma mulher triste. Uma mulher que vive uma humilhação terrível. Ela não podia ter filho. E ter filho era a maior alegria de uma mulher, porque existia um princípio, quase que uma lei divina que dizia: crescei e multiplicai. E para fazer crescer o povo de Deus, era o sonho, o desejo, a alegria de uma mulher ter filhos. Sara não tinha. Temos outros exemplos também nas Escrituras. A mãe de Samuel. Sara está na tenda, disse Abraão. Aqueles viajantes descansados, alimentados, felizes com acolhimento, um deles diz: ano que vem, sem falta, eu estarei aqui de volta e ela terá um filho. Olha a graça do acolhimento. Eles não receberam jarras de suco
sem os copos, eles não receberam a cafeteira sem as xícaras, porque algumas pessoas parecem, o acolhimento que elas fazem parece isso. Então, a jarra sem os copos, e às vezes os próprios parentes são acolhidos com frieza, ninguém está ligando para eles. Quando a pessoa é bem acolhida, ela sai dali com um espírito bom. E esse acolhimento gera graças. No livro de Tobias, que é um livro muito edificante e belo sobre a família, Deus chega à casa de Tobi disfarçado. Era um anjo, mas disfarçado de um homem. E ele é tão bem acolhido, e de cara ele vai dizendo para Tobit, o pai de Tobias, a alegria esteja sempre contigo. E foi o que ele teve na vida, muita alegria, por causa deste acolhimento. A viúva de Sarepta também acolhe o profeta, não tinha o que comer, tinha só uma medida para ela e o filho, mas ela reparte com o profeta. A graça chegou, não faltou mais o pão. Quando nós acolhemos bem, a graça de Deus chega para nós, porque ele vem disfarçado. Uma vez Jesus disse, se você der a alguém um copo d'água, isso não fica esquecido. Se você visitar um doente, ele diz isso quando ele fala sobre o fim dos tempos. É a ele que está visitando. Está vendo? E alguns deixam o doente jogado, abandonado, na solidão. Ele morre logo, e morre antes que a doença o mate. Morre de desgosto. E quantos deles não prolongam a sua vida por causa do cuidado das pessoas que estão ali? Eles são tão cheios de contentamento que às vezes eles evangelizam só pela figura deles, cheio de contentamento por causa dos cuidados que estão tendo. Se uma visita redime, imagina o cuidado. Foi a mim que o fizestes. Então, é muito importante como tratamos as pessoas. É muito importante como acolhemos as pessoas, e principalmente à nossa volta. Quando uma pessoa casa, mocinha, a gente fala sobre aqui as atenções mútuas. É a única coisa que o casal pode rivalizar um com o outro. É quem vai acolher melhor o outro. Quem vai dar atenção melhor do que o outro. Se cada um se rivalize nisso, vai ser paz, alegria, felicidade para o resto da vida. O marido chegando a ser bem acolhido pela esposa, pelos filhos. Até isso, dentro de casa. É assim que a gente faz o ensaio. Acolher bem o outro, com alegria, braços abertos. Isso traz graças e mais graças. Isso traz paz, traz harmonia à família. Ninguém vai ficar com vontade de sair, mas quando chega, fala o lar, é o doce lar, porque aqui é um lugar de acolhimento. Jesus foi muito bem acolhido por Marta e Maria.
Mas aqui nós temos duas realidades diferentes. E aqui está falando de nós mesmos. Marta, preocupada com tantas coisas, corre para lá, corre para cá. E Maria parou tudo. O Evangelho não fala que ela não trabalhava, não. Ela parou, sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra dele. E Marta pediu a Jesus para que a irmã dela fosse ajudá-la. E ainda questionou Jesus: tu não te importa que minha irmã fique aí e eu aqui cuidando das coisas? Mande que ela venha me ajudar. Ela repreende também Jesus, como repreende a irmã. E o que Jesus vai dizer? Marta, Marta, tu te preocupa com tantas coisas, e uma só é a mais importante. E Maria escolheu a melhor parte. Qual a parte que Maria escolheu? Ouvir a palavra dele, que é o que ele mais preza. Ouvir a palavra dele. Isso é uma atividade importantíssima. E essa não será tirada dela. Ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ouvir a palavra. Porque a palavra, quando entra em nós o Espírito de Deus. E entrando o Espírito de Deus, que toma conta de tudo, toma conta de nós, nós estamos prontos para enfrentar a vida, enfrentar o mundo, enfrentar as adversidades que o mundo nos coloca. O apóstolo Paulo chegou na Europa, pôs os pés pela primeira vez na Europa, em Colossas. Está aí na segunda carta. E lá ele não foi bem acolhido, não. Lá ele foi maltratado. Ele foi apedrejado, chicoteado. Ele fingiu de morto até, para não morrer. Ele e Silvano. Mas houve quem o acolhesse. Houve quem ouvisse a palavra que ele levou. E saindo dali, explicando lá em Tessalônica o porquê de tantos machucados, ele deixou lá uma comunidade que acolhe. Ele está dizendo do sofrimento que passou, mas alegre, muito feliz, porque foi bem acolhido por alguns daquela comunidade. E ele fala: ainda me falta. Ainda não está completo em mim, na minha carne, o sofrimento de Cristo. Ele olhou para o sofrimento de Cristo. E mesmo sofrendo tanto, ele está alegre, feliz, contente, porque a palavra foi ouvida, foi acolhida, foi abraçada, está sendo vivida. Nada foi perdido. Então, quando estivermos em momentos difíceis, de dor, de sofrimento, vamos lembrar disso. Olhe para o sofrimento dele. Nós vamos, com a palavra dele, vencer, porque somos fortalecidos por ela. Mas para isso, temos que ser como Maria e não como Marta. Porque as preocupações de Marta, elas se perdem, mas as de Maria não, elas ficam. Permanece, fortalece, leva adiante a vida, seja lá como for a vida, na alegria, na dor, no sofrimento, na tristeza, nós seremos fortalecidos pela palavra de Deus.